Pois é, Daniel, estamos em pleno inverno, época em que habitualmente os hospitais registram mais internações com relação a doenças respiratórias, as pessoas sofrem mais em função do rigor do clima e estamos em tempos de pandemia também, uma situação diferente, adversa. Vamos comentar sobre isso. Nosso convidado do momento é o otorrinolaringologista, Dr. Alexandre Colombini, fala conosco diretamente de São Paulo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, a gente agradece a disponibilidade aí, em parar um pouquinho as consultas aí para poder nos atender. Começo lhe perguntando, estamos realmente em pleno inverno, aqui no sul principalmente em períodos mais rigorosos, habitualmente mais internações, mais casos de doenças respiratórias, só que esse ano, pelo menos alguns hospitais não registraram tantas internações com doenças respiratórias. Atribui-se a isso o medo das pessoas em função da Covid, que as pessoas mesmo doentes, algumas não procuram recurso. Isso se confirma? De uma maneira clássica, né, nessa época do ano, a gente vive o inverno e sim aumenta muito o número das doenças respiratórias. O que a gente tem observado no pronto-socorro, primeiro é o que você falou, as pessoas estão com receio de ir ao hospital, então são sintomas mais leves ou sintomas que elas já conhecem, elas evitam ir. E segundo, quando as pessoas estão indo ao hospital, os sintomas das doenças são muito parecidas de um resfriado, de uma gripe, com sintoma do coronavírus, do Covid. E nesse caso, a classificação, né, o código que a gente coloca da doença, acaba sendo o código de uma síndrome gripal ou do coronavírus. E pode dar uma diferença na estatística aí dos dados. Há uma teoria que circula entre leigos, na verdade, é que em função da pandemia, a gente também está se cuidando mais, lavando mais as mãos, a questão de infecção, de transmissibilidade também reduziu em função até da questão de novos hábitos de higiene, né? Perfeito. A gente é um povo que tem o hábito de tomar muito banho, mas nunca teve o hábito de lavar muito bem as mãos. A gente sabe que pelas mãos, mucosa, olho, nariz, boca, acaba acontecendo bastante a transmissão das doenças. Outra coisa, o contato íntimo, de você abraçar, de beijar, de encostar em outra pessoa, e realmente o uso da máscara, que acaba sendo uma barreira física para a transmissão dessas partículas onde estão os vírus e as bactérias. Então, acaba ocorrendo, sem dúvida nenhuma, uma diminuição da incidência das doenças. Bom, neste momento, tanto eu quanto o doutor Alexandre estamos sem máscara. Isso porque eu estou sozinha aqui no estúdio, ele está sozinho lá no consultório dele, mas quem nos assiste, muita gente está com máscara. A máscara virou adereço obrigatório em função da pandemia. Doutor Alexandre, eu pergunto, de que maneira o uso da máscara, a gente sabe que é para beneficiar, que é para proteger e tudo mais, mas com relação ao nariz, esse órgão tão sensível, muita gente está sofrendo, está penando com o uso da máscara. Exato, gente. Infelizmente, a rinite alérgica é uma doença muito prevalente na nossa população. E a máscara, ela acaba realmente irritando essa mucosa e dando crises de congestão nasal, coriza, prurido, espirro, ou seja, ataca a rinite do pessoal. Então, o que a gente pode fazer para tentar amenizar isso, sendo que tem que usar máscara, gente? A máscara é muito importante. Então, a gente dá preferência para máscaras feitas com tecido de 100% algodão. O ideal é que essa máscara tenha uma troca de 2 em 2 horas e evite, né, você tem que limpar, lavar essa máscara e evite usar produtos químicos como amaciante ou cândida para fazer a higiene dessa máscara. Lava com água e sabão neutro, deixa secar e aí você volta a usar essa máscara. Só esses cuidados já vão ajudar bastante em relação à higiene e à rinite alérgica. Pessoal que sofre de asma também, tem pessoas que têm uma certa restrição, a dificuldade de respirar, muita máscara também, o pessoal reclama da máscara, mas também aí também tem que observar a questão do tecido, né? O tipo de tecido, o tipo de máscara que está usando. Exato, a gente tem que pensar que existe uma relação entre asma e rinite. Então, 30% dos pacientes que têm rinite alérgica vão ter asma e 70% dos que têm asma vão ter rinite alérgica. Então, no fundo, a via aérea é uma coisa só. Então, essas doenças elas estão interligadas. Então, o que serve de estímulo para uma crise de rinite alérgica, se for no asmático, também vai servir de estímulo para uma crise de asma, de bronquite. Então, os cuidados são importantes. Muitos atletas seguramente nos assistem neste momento. E a pergunta que eu lhe faço é com relação a usar máscara durante a atividade física. A gente sabe que é difícil puxar a respiração, exige mais do organismo e tudo mais, né? Mas
tem-se que fazer, tem que usar, não tem como ficar sem em muitos lugares, enfim. E aí como é que fica essa relação? Como é que fica o aparelho respiratório com o uso de máscara no momento em que ele é mais exigido? Exato. A gente tem que primeiro considerar que tipo de atividade física que esse atleta está fazendo. É uma atividade que ele está fazendo ao ar livre, é num ambiente fechado, ele tem um distanciamento social ou não, para a gente conseguir estabelecer se é o momento adequado de tirar a máscara ou não para fazer essa atividade física. Acho que isso é o mais importante a ser considerado. Depois, tentar, de uma maneira adaptativa e usar a máscara. Existem atletas de alta performance que inclusive treinam com máscara, que diminuem a entrada de ar, forçam exatamente o seu pulmão a trabalhar mais para não, numa situação da prática do esporte que eles estão sem a máscara, ter um melhor desempenho. Então, o uso da máscara não é totalmente ruim para o atleta. É que realmente, para quem é um atleta de final de semana e quem não é um atleta profissional, é um momento de adaptação e é um momento difícil de usar mesmo, mas tem que usar, gente. Existe também uma outra, eu chamo de teoria leiga, porque agora vamos saber se é verdade ou não, de que a pessoa, enquanto usa máscara, ela está respirando o próprio ar, e mesmo, né, com a atividade física, força mais isso e tudo mais, isso de alguma maneira é prejudicial? Dependendo do tecido que você está usando, realmente naquela hora que a máscara está tampando o seu nariz e a boca, pode acontecer uma maior retenção de CO2 no momento. Não que isso vai prejudicar, mas talvez necessite, se você tiver numa atividade de alta performance ou que você está demandando naquele momento de mais oxigênio, que talvez você aumente sua frequência respiratória. Por isso que o ideal é que as pessoas façam atividades de uma maneira gradativa e adaptativa à máscara. Então, uma coisa é você estar respirando sem nenhuma barreira e outra coisa é você estar respirando com aquele tecido. Então, você faça um treino de adaptação para o teu organismo conseguir acompanhar esse ritmo que você está tendo. Doutor Alexandre, é inquestionável que o uso da máscara, e esse é o objetivo dela, é servir como filtro, né? A gente está vivenciando um grande período com o uso da máscara, quase que se adaptando, o organismo se adapta. Esse filtro, a ausência desse filtro, a partir do momento, breve momento, se Deus quiser que a gente vai parar de usar a máscara, a ausência desse filtro pode causar alguma consequência? A gente poderá sentir falta desse filtro? Eu acho que a gente vai ter, na verdade, uma grande mudança cultural. A gente sempre olhou para os países do Oriente, né, Japão, China, e eles sempre usaram máscara com resfriados, com gripes e tudo mais. Então, talvez a gente possa ter uma mudança cultural de quando tiver a vacina e a gente puder voltar para uma vida mais próxima do normal, no momento que você está resfriado, com uma gripe, com uma rinite, com uma sinusite ou com algum quadro respiratório, você possa sentir falta dessa máscara como uma defesa para você e de quem está próximo. A gente poderá ficar mais sensível a certas doenças, a determinadas doenças, a partir do momento que a gente puder se liberar da máscara? A partir do momento que você deixa de ter contato com algumas doenças, você pode diminuir a produção de anticorpos e a defesa. Então, se a gente observar as crianças que não estão indo para a escola, diminuiu muito aquele surto de infecções que as crianças têm no primeiro, segundo, terceiro ano de vida escolar. Por quê? Porque ela passa a ter contato com outros vírus, com outras bactérias que elas não tinham no ambiente domiciliar, e com isso elas ficam doentes. Então, pode existir sim esse período de adaptação onde o organismo deixou de ter contato com alguns vírus e pode ter uma perda de imunidade nesse sentido. Mas eu não acho que vai ser nada prejudicial ou que vai impactar tanto assim na vida das pessoas. Existem cuidados com o nariz? O que eu falo para todos os meus pacientes, assim, primeira coisa, a gente não precisa cutucar o nariz e nem limpar o nariz com nenhum instrumento, por exemplo, como haste flexível, com algodão. Isso não existe, não é para fazer. O principal cuidado que todo mundo pode fazer em casa, desde o bebezinho até o vovô, é a higiene nasal com soro fisiológico. Então, você pode comprar uma garrafa de soro fisiológico, pegar uma seringa, pegar um conta-gotas, ou comprar os dispositivos que já vêm prontos no mercado, com spray nasal, de puff, e fazer a higiene do nariz com soro fisiológico. Quanto mais limpo o teu nariz ficar com soro fisiológico, menos contato com poluição, com alérgenos, com vírus, com bactérias você vai ter e menos doença você vai desenvolver. Então, quanto mais limpo o teu nariz ficar, mais saudável você vai ser. Com relação ao nariz ainda,
muitas pessoas têm excesso de pelo, muito pelo no nariz, e algumas pessoas retiram esses pelos, se sentem incomodadas, outras por questão de higiene, porque se sentem melhor, enfim. Isso é benéfico ou é prejudicial, ou pode ser prejudicial? O pelo na entrada do nariz, ele acaba funcionando como uma barreira mecânica. O que eu recomendo para os meus pacientes que têm um excesso de pelo é fazer ou aparar mais por uma questão estética, mas também não remover todo o pelo, porque se o pelo está lá é porque realmente ele tem uma função, ele tem um propósito, então obviamente que ninguém vai ficar feio, então só apara o excesso de pelo, mas dentro do nariz não remova todo o pelo. Doutor, para a gente finalizar, nós estamos, mais uma vez, e é inevitável que nesse período a gente sempre fale pandemia, faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia e impactou em todos os setores. Doutor, aí no setor onde o senhor atua, em São Paulo, no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, de que maneira, o que mudou mais drasticamente com os pacientes, enfim, o que o senhor pode nos dizer com relação a isso? A pandemia ela afetou todos os setores e, sem dúvida nenhuma, a saúde também foi um setor muito afetado. Quando a gente fala de saúde, a gente tem alguns universos. A gente tem o setor privado, a gente tem o SUS, a gente tem o consultório, onde são consultas eletivas, a gente tem um pronto atendimento, onde a gente está lidando com doentes mais graves, emergência. Então, esse foi o momento onde o pronto-socorro, o pronto atendimento teve uma maior demanda. No começo da pandemia, o consultório particular, ele teve uma queda porque as pessoas estavam com receio de procurar um serviço médico por um problema, às vezes, de rotina, que não era tão grave. O que a gente observou é que, às vezes, as pessoas que tinham doenças que necessitavam de cuidado, uma dor no peito que um infarto, ou um paciente que tinha um tumor, um câncer, às vezes retardaram o início do tratamento, e isso acabou, infelizmente, prejudicando muito a saúde dessas pessoas. Então, se pudesse deixar uma mensagem, você precisa procurar um médico, você está com uma coisa que não é o normal, não é o teu habitual, não é aquela dor no ombro que você tem há 6 meses e que você nunca foi ver. Eu estou com uma dor no peito, eu estou com um caroço diferente que apareceu no meu pescoço, eu estou com alguma coisa que não é o habitual, procure sim um serviço de saúde para poder fazer o diagnóstico e o tratamento adequado. Doutor Alexandre, a gente quer agradecer muito, muito a sua participação, a disponibilidade aí em nos atender, em dedicar aí um pouco dos seus conhecimentos aí aos nossos telespectadores. Mais uma vez, obrigada por sua atenção. É um enorme prazer, eu fico à disposição. Quem precisar, tem meu contato, tem redes sociais, @Dr. Alexandre Colombini. É um prazer poder ajudar todo mundo. Ok, obrigado por sua participação mais uma vez. Daniel, eu volto contigo.